E aí, beleza? Na Espanha, o renomado cirurgião plástico Robert está dando uma palestra na universidade local. Ele explica que participou de 3 dos únicos 9 transplantes de face que já ocorreram em todo o mundo. Isso significa que ele tem muita experiência na modelagem e manutenção de músculos e ganhou muito dinheiro com isso. A caminho de casa, ele passa pelo hospital para pegar um saco extra de sangue, subornando um funcionário. O que ninguém sabe é que Robert tem realizado experimentos ilegais em uma mulher chamada Vera, que está presa em um quarto na propriedade isolada de Robert, usando um traje de corpo inteiro o dia todo. A vida dela não é exatamente empolgante, então ela faz o melhor que pode para se manter ocupada de várias maneiras, como praticar yoga, ler e fazer bonecas assustadoras usando pedaços de tecido que ela arranca dos vestidos que não usa. A comida é enviada até ela através de um elevador e se ela precisar de alguma coisa extra, pode usar o comunicador do quarto para pedir a Marília, a chefe dos empregados. Quando Robert chega em casa, ele sempre coloca o sangue nas máquinas do seu laboratório privado primeiro, depois vai ao seu quarto para verificar Vera através da câmera escondida. Uma vez que ele tem certeza de que está tudo bem, Robert visita Vera mais uma noite e ele encontra uma surpresa. Vera sabe onde a câmera estava, então de costas ela usou as páginas do livro como lâminas. Quando Robert a encontra, Vera está coberta de cortes, então ele imediatamente a leva para sua sala de cirurgia privada para cuidar de suas feridas. Cansada de ser uma cobaia em uma gaiola, Vera diz que quer morrer, mas Robert não acredita nela. Se essa realmente tivesse sido sua intenção, seus cortes teriam sido em outro lugar. Robert também percebe o quão suave é a pele dela, e a partir de então, Robert começa a executar um experimento que inclui sangue animal desta vez. Alguns dias depois, os resultados finalmente são bem-sucedidos e Robert se torna o único inventor de uma pele artificial resistente. Usando assim um manequim que foi especialmente moldado com o corpo de Vera, ele prepara partes especiais desta pele sintética para substituir a natural de Vera. Agora ela não será capaz de se machucar novamente e a pele é resistente a queimaduras e picadas de insetos. Alguns dias depois, Robert apresenta oficialmente a pele artificial em um evento médico, alegando que testou em animais e que ela pode ser imune à malária. A invenção é nomeada como Gal, em homenagem à falecida esposa de Robert, que morreu em um incêndio causado por um acidente de carro. Depois de terminar, o presidente da organização leva Robert para um canto para perguntar como ele conseguiu endurecer a pele para torná-la imune à malária, pois isso soa como mutação. Sendo colocado agora contra a parede, Robert admite que transferiu informações genéticas de células de porcos para humanos, a mutação genética, porém isso é proibido. Por mais milagroso que seja, o presidente não pode aceitar isso e ordena que Robert abandone toda a sua pesquisa. Em seguida, Robert tem uma conversa com um velho amigo, Fulgêncio, que acha que Robert deveria voltar às cirurgias regulares. Quando Robert retorna para casa, ele observa Vera na tela por um tempo, antes de visitá-la para dizer que ela foi concluída e o seu corpo está perfeito e não precisa mais de nenhuma melhoria. Vera imagina que isso deveria permitir que ela tivesse agora uma vida normal e tenta se insinuar para Robert para convencê-lo a soltá-la. Mas Robert apenas fica desconfortável e corre para deixar o quarto, trancando a porta atrás dele. No dia seguinte, Marília repreende Robert por esta reação de Vera, alegando que isso é uma consequência de Robert ter dado a ela aquele rosto. Ela acha que Vera é perigosa demais e Robert deveria matá-la. Mas Robert não leva a sério e ordena que ela demita todos os outros empregados, já que não precisarão de tantas pessoas na casa. Depois que Robert sai para trabalhar, todos os empregados deixam a casa. Um homem vestido de tigre para o carnaval toca a campainha. Este é Zeca, o filho de Marília, que prova mostrando sua marca de nascença para a câmera. Sentindo nostalgia, Marília sai pelo menos para dizer oi ao seu filho, mas proíbe-o de entrar na casa porque visitantes não são permitidos. No entanto, Zeca não ouve e força sua entrada de qualquer maneira. Marília acha que não há mal nenhum em ficar na casa e alimentar o seu filho enquanto assiste TV, mas as coisas rapidamente
simplesmente azedam, pois o roubo de uma joalheria aparece nas notícias e Marília descobre que o rosto de Zeca foi capturado pelas câmeras. Revela-se que ele veio aqui apenas para se esconder e não porque sentia saudades de sua mãe. A polícia não o encontrou por causa do carnaval e da fantasia, mas Zeca também quer que Robert opere seu rosto e mude sua aparência. Mas Marília se recusa a ajudá-lo e pede que ele vá embora. Zeca procura na cozinha por álcool e quando encontra as câmeras de segurança que mostram Vera, o rosto dela parece familiar. Zeca não entende como ela pode estar ali, levando a Marília a pegar uma arma que a mantém escondida na cozinha e ameaça seu próprio filho. Mas uma arma não é suficiente para assustar Zeca e logo ele captura e amarra em uma cadeira. Então Zeca sobe as escadas para procurar Vera e encontra a porta trancada. Isso não é o suficiente para fazê-lo desistir. Zeca imediatamente volta para sua mãe para ela dizer onde está as chaves. Zeca então volta para o quarto e quando abre, Vera o chuta para se defender, lutando contra o seu controle para tentar escapar. Infelizmente Zeca é muito mais forte do que ela e consegue dominá-la, enquanto se pergunta em voz alta como ela ainda está viva depois do incêndio. Desesperada, Vera tenta negociar por sua vida, mas Zeca não escuta e a leva para a cama para, segundo ele, reviver os velhos tempos. Lá embaixo, Marília assiste seu filho se aproveitando de Vera, mas nesse momento Robert retorna. Assim que ele vê o que está acontecendo nas câmeras de segurança, ele pega sua própria arma e mata Zeca. Momentos depois, enquanto Robert se livra do corpo, Marília conta a Vera a história secreta por trás de Zeca e Robert. Acontece que eles são meio irmãos, mas Marília nunca contou isso a ninguém. Ela teve Zeca com outro empregado que fugiu quando soube de sua gravidez e teve Robert com um antigo patrão que pegou o bebê e deu à sua esposa porque ela era estéril, mas disseram a todos os outros que ela tinha dado à luz a Robert. Marília também acredita que tudo isso é culpa dela porque seu útero carrega o gene da insanidade. Ela explica que Zeca a confundiu porque Vera se parece muito com Gal, a falecida esposa de Robert. Zeca cresceu nas ruas longe de sua mãe, mas há 9 anos atrás ele apareceu na casa pedindo ajuda. Marília tentou escondê-lo, mas Gal o encontrou e se apaixonou por ele, o que terminou com Zeca e Gal fugindo juntos. Infelizmente, eles sofreram um acidente de carro e Zeca escapou, mas Gal quase morreu queimada. Robert a encontrou e a trouxe de volta para casa, onde escondeu todos os espelhos para que Gal não pudesse ver o seu rosto queimado. Foi então que a pesquisa de Robert sobre transplantes de rosto começou, mas seus esforços não foram rápidos o suficiente, pois certa tarde Vera ouviu sua filha cantando do lado de fora e saiu da cama para se aproximar da janela, onde finalmente conseguiu ver seu reflexo novamente. O choque foi tão grande em ver o seu rosto que mal parecia um humano que ela não suportou a dor e pulou da janela, com um grito que ecoou por toda a casa. Seu corpo caiu no jardim na frente de sua filha, que foi traumatizada pela experiência e anos depois seguiu o exemplo de sua mãe. Nesse momento, Robert volta depois de enterrar o corpo de Zeca e decide finalmente aceitar a oferta de Vera, permitindo que ela durma com ele na cama naquela noite. Os dois finalmente se beijam, mas Vera não quer ir além ainda porque Zeca a deixou dolorida. Assim, o novo casal finalmente dormem juntos. Naquela noite, Robert sonha com os terríveis eventos que aconteceu há 6 anos atrás. Ele foi a uma festa de casamento com sua filha Norma, que agora era uma adolescente sob os efeitos do medicamento, que permitiu ser sociável novamente após seu colapso relacionado à morte de sua mãe. A festa estava a todo vapor. Quando Robert de repente percebeu que Norma estava desaparecida, saiu para o jardim para procurá-la. Depois de ver um rapaz indo embora em uma moto, Robert encontrou os sapatos e o casaco de Norma, seguindo o rastro de acessórios até encontrar sua filha inconsciente no chão, com as roupas todas amarrotadas. Assim que ela acordou, viu Robert e começou a gritar porque pensou que ele que tinha sido seu agressor. De volta ao presente, Vera está sonhando com o mesmo evento. Vicente, um jovem que trabalhava com sua mãe em uma loja de vestidos, iria à festa, mas antes consumiu algumas substâncias ilegais com os outros convidados. Então Vicente flertou com Norma, achando que ela estava usando a mesma coisa que ele aquela noite, então a levou para andar no jardim. Norma tirou o casaco e os sapatos simplesmente porque não gostava, mas Vicente interpretou isso como um sinal e arrastou ela para debaixo de uma árvore para ficarem íntimos. No início, Norma não se importou, mas depois, quando a banda do casamento tocou a mesma
música que ela estava cantando quando sua mãe morreu, seu transtorno foi ativado e Norma começou a gritar. Não querendo parar, Vicente cobriu sua boca, mas Norma o mordeu e Vicente teve que bater nela e acidentalmente a desmaiou. Em pânico, ele arrumou as roupas dela às pressas e saiu de lá com sua moto, sem saber que Robert podia ver sua placa. Alguns dias depois, enquanto Vicente saía para um passeio, Robert o seguiu. Se aproximou dele com sua van, atingindo-o para fazê-lo cair. Robert saiu com uma máscara, atirou em Vicente um dardo sonífero e o sequestrou para mantê-lo como prisioneiro em uma velha garagem em sua propriedade. Não demorou muito para que Vicente começasse a enlouquecer lá embaixo, mas Robert nunca falou com ele e só passava para lavá-lo com uma mangueira ou trazer água e arroz. A mãe de Vicente foi à polícia para pedir ajuda, mas os policiais encontraram a moto no fundo de um penhasco e assumiram que Vicente ou morreu ou deixou a cidade. Enquanto isso, Robert continuava visitando Norma no hospital psiquiátrico, mas ela ainda tinha medo dele e se escondia no armário sempre que ele passava. Eventualmente, Norma acabou encontrando o mesmo fim que sua mãe, e foi essa tragédia que transformou Robert de um médico regular em um cientista louco. Alguns dias após o funeral de Norma, Robert voltou para casa para barbear Vicente e colocá-lo para dormir antes de levá-lo ao seu centro cirúrgico privado. Fulgêncio e mais 2 amigos cirurgiões de Robert vieram ajudar no procedimento, acreditando nos papéis falsos de Robert, que dizia que esse paciente não foi a uma clínica porque queria confidencialidade. A operação ocorreu um sucesso e horas depois, quando Vicente acordou, descobriu que Robert o submeteu a uma vaginoplastia e ele o mudou de sexo. A partir daí, Vicente começou a viver no quarto trancado dentro da casa, e ele teve que cuidar bem de sua nova região íntima, usando brinquedos cada vez maiores que impediam o fechamento do orifício até que cicatrizasse. Uma vez que isso aconteceu, Robert agora ficou obcecado e começou a submeter Vicente a mais e mais procedimentos para transformar seu corpo no de uma mulher perfeita. Então deu a ele seios naturais e operou suas cordas vocais para que ele tivesse uma voz mais feminina. Foi quando o Vicente começou a usar o traje de corpo inteiro, porque Robert achava que poderia proteger sua pele e ajudá-lo a moldar o seu corpo inteiro. No primeiro dia no quarto, Vicente atacou Robert e tentou escapar, mas Robert estava preparado para isso. A porta da frente estava trancada e ele tinha uma arma para ameaçá-lo. E agora, encurralado, Vicente tentou acabar com tudo para que Robert não pudesse mais machucá-lo. No entanto, se machucar na casa de um médico era inútil. Robert apenas teve que usar alguns pontos para cuidar do seu corte, e algumas semanas depois, Vicente passou pelo último grande procedimento, recebendo de uma vez por todas o rosto de Gal, e Robert o nomeou como Vera. Nos primeiros dias, Vera tentou se rebelar, destruindo os vestidos em seu quarto e ignorando a maquiagem e os livros femininos que Robert continuava enviando. Ela só manteve um delineador que usava para desenhar nas paredes, assim ela podia manter a contagem dos dias e escrever alguns pensamentos enquanto lutava para apegar-se à sua identidade verdadeira. Sua única fonte de entretenimento era a TV, que permitia aprender técnicas de yoga e a confecção de bonecas assustadoras. E foi assim que Robert trouxe sua empregada de infância Marília para ajudá-lo a lidar com Vera de uma forma mais feminina, mas sempre disse a ela que Vera era apenas uma paciente. De volta ao presente, agora que Vera e Robert estão juntos, Vera tem permissão para andar pela casa e viver uma vida normal. No entanto, Marília não gosta de sua presença porque ainda acha que Vera não é confiável. Robert adora ela, está apaixonado, e quando ouve sua promessa de que ela nunca o deixará para trás, permite que ela vá às compras na cidade, desde que mantenha Marília como sua acompanhante. Pouco depois que as duas mulheres saem, Fulgêncio vem visitar Robert, insistindo que ele não deveria abandonar seu trabalho, ou pelo menos deveria alugar sua clínica privada para os seus amigos cirurgiões. Robert recusa, então Fulgêncio decide usar o trunfo. Ele mostra a Robert o jornal do dia, em que um artigo sobre pessoas desaparecidas incluía a foto de Vicente. Fulgêncio se lembra dele, da operação, e começa a se perguntar se Robert mentiu para eles, porque sabe que seus experimentos precisam de genes humanos
humanos e não apenas de animais. Nesse momento, tirando uma arma da gaveta da escrivaninha, Robert tenta ameaçar Fulgêncio para silenciá-lo. Mas sua conversa é interrompida por Vera, que diz a Fulgêncio que deu seu consentimento total de cada operação que passou, pois queria isso e ela sempre quis ser mulher para ficar com Robert. À noite, Vera e Robert se envolvem intimamente, mas Vera ainda está com dor. Então ela precisa de ajuda de um creme lubrificante. Por sorte, ela comprou um quando foi às compras, mas supostamente esqueceu na bolsa que deixou no escritório de Robert. Quando ela vai buscar a bolsa, também aproveita a chance para pegar a arma de Robert e trazê-la de volta para o quarto para finalmente se vingar. Depois de admitir que esteve mentindo esse tempo todo para ter acesso à sua liberdade, Vera atira em Robert, o matando instantaneamente. O tiro é ouvido por Marília, que vem ao quarto carregando sua própria arma, mas Vera espera por ela escondida debaixo da cama e também atira e mata Marília. Agora que tudo acabou, Vera rouba algumas roupas e dinheiro antes de finalmente escapar da casa. Na manhã seguinte, ela chega à loja de sua mãe dizendo detalhes que apenas Vicente saberia, assim provando sua verdadeira identidade. Quando sua mãe chega mais perto, ela diz para ela que é Vicente. Terminando assim A Pele que Habita, filme de drama e suspense de 2011, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis!